Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Que bom estar aqui com vocês e gratidão pela confiança no meu trabalho. Que bom que você está aqui, que bom que você está me acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre finanças. E antes de falarmos sobre esse assunto, de aprofundarmos, eu quero que você pegue caneta ou lápis, tá? E um papel e anote a seguinte pergunta: como é que você gasta o seu dinheiro? E aí, eu quero que você dê um pause agora nesse vídeo e você só volta a assisti-lo novamente quando você responder a sua pergunta. Como que você gasta o seu dinheiro? Então, vamos continuar, porque eu acredito que você já respondeu e eu espero que você tenha respondido com muita clareza. Eu espero que você tenha sentido essa pergunta, tá? Porque a gente tem que sentir, às vezes, para conseguir conectar com a clareza e sentir também a sua resposta. E aí, a minha pergunta é, de 0 a 10, o quão satisfeito você está com a sua resposta? Lembrando que 0, você não está nada satisfeito e 10, você está uau de satisfeito. Então, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a sua resposta? E aí nós vamos continuar falando sobre o tema de hoje e eu quero que você abra bastante o seu coração para você entender o que eu vou dizer aqui nesse momento. Porque nós vamos falar sobre gastar dinheiro. E aí você pode me perguntar, Selena, você vai ensinar a gastarmos dinheiro? Sim, gastar dinheiro é um dos princípios financeiros. Não vou dizer que é o mais importante, mas eu acredito que ele, em grau de importância, ele está muito próximo a fazer dinheiro. Porque não adianta você fazer um monte de dinheiro. Não adianta você ter uma entrada financeira enorme na sua conta. Ganhar 50 mil, 20 mil, 100 mil e você gastar sem nenhum controle esse dinheiro. O que vai adiantar? Você recebe muito, mas gasta muito. O importante é o quê? É você ter clareza do seu recebimento, da sua entrada de dinheiro, seja você profissional de carteira privada, de carteira assinada, seja você funcionário público, ou seja você autônomo, empreendedor. Não importa, mas você precisa ter essa clareza. E essa clareza eu ensino no método, né, do meu treinamento online, Gerencie as Suas Finanças, que é a fotografia financeira. Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para cada mês do ano e você precisa colocar o valor real do seu rendimento. Mas é real, porque na verdade, às vezes, mesmo você trabalhando de carteira assinada, mesmo você sendo funcionário público, mesmo, né, se você for autônomo, então nem se fala, mas essas duas primeiras categorias, aparentemente o salário é fixo. Mas se você coloca, de fato, no papel, você vai ver que tem uma variação. Por que, Sirlene, tem essa variação? Como eu disse, se você trabalha em carteira assinada, você pode ter o quê? Uma hora extra. Você pode ter o quê? Uma gratificação, uma bonificação. Se você trabalha também de funcionário público, você pode ter, às vezes, tem empresas públicas que pagam hora extra, mas a maioria, sim, não tem. Mas você pode ter uma gratificação, ter um aumento de salário em determinado mês do ano. E você tem férias, você tem 13º. Se você é autônomo, pense o seguinte, qual mês do ano eu consigo vender mais a minha mercadoria? Porque dependendo da mercadoria que você trabalha, existe alguns meses do ano que a demanda é maior. Então, se você trabalha com roupa, por exemplo, cosmético, eu acredito que maio, junho, né, seja aí os meses de pico. Porque maio tem os meses, o Dia das Mães, junho tem o Dia dos Namorados. Aí nós temos aí o final do ano também. Claro que dentro do ano você tem que analisar quais as datas comemorativas que tem para você oferecer o seu produto. Mas você precisa ter essa clareza da entrada do dinheiro. Sirene, como é que eu tenho essa clareza? O método que eu ensino é a fotografia financeira e isso facilita muito para você, porque é um método simples, prático, porém muito transformador. Então, você tendo essa clareza, o que você precisa entender? Precisa olhar para o outro lado e analisar quais são as minhas despesas fixas e quais são as minhas despesas variáveis. Você não pode pegar todas as suas despesas e colocar dentro vamos colocar assim, dentro de um único balde, né? Não, não pode. Você tem que separar suas despesas fixas das despesas variáveis. E aqui eu quero que você entenda o conceito de despesas fixas. Quando eu falo de despesas fixas, eu estou falando da nomenclatura da despesa, da nomenclatura da conta. Por exemplo, quem paga aluguel?
Quem paga aluguel, aquilo ali é fixo. Só que o aluguel, né, às vezes por 6 meses, 1 ano, o valor também é fixo. Mas vamos imaginar energia, água, não é fixo o valor. Então, o valor não é fixo, mas a despesa é fixa. Por quê? Porque você paga todos os meses. Imagine que você paga escola para seus filhos, né? As escolas é paga todo mês. Plano de saúde é pago todos os meses. Só que o plano de saúde, em algum momento do ano, ele vai ter um reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Saúde, mas ele vai ter um reajuste. E isso você tem que analisar e colocar na sua fotografia financeira. Você precisa ter clareza de quais são as suas despesas e como é que essa despesa vai vir para você durante o ano. Então, olhe com clareza para as suas despesas fixas. Depois, a gente tem que pensar nas nossas despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Aí você pode dizer, Silene, se não é fixo, eu não consigo controlar. Consegue sim, desde que você tenha um planejamento financeiro. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no gás. Imagine que nem todo mês você gasta uma botija de gás. Então você gasta mês sim, mês não. Essa despesa é variável. Uma compra de roupa. Essa despesa é variável, porque você precisa programar a sua compra de roupa. Uma troca, né, de um eletrodoméstico na sua casa. Se não for uma coisa que queimou com um desastre, isso dá para ser programado. E é aí que está o grande segredo de gastar o dinheiro. É gastar de forma consciente. É gastar sabendo qual é a porcentagem que a sua renda fixa ela tem sobre a sua entrada de dinheiro. Qual é a porcentagem que a sua renda variável ela tem sobre a entrada do dinheiro. Essa clareza você precisa ter. A partir do momento que você tem essa clareza financeira, você passa a ter controle da sua vida financeira. E aí o dinheiro é 100% emocional, nós não vamos falar sobre isso agora. Mas quando você tem o controle da sua vida financeira, você tem até uma melhor qualidade de vida. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. A área financeira ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Por isso que a gente tem que saber controlar nossas finanças. Nós temos que saber cuidar do nosso dinheiro. E, gente, não é difícil. Eu posso garantir para vocês que é muito fácil, é muito simples. Só que você precisa ter um método para você fazer isso. E eu posso te entregar um método. Eu tenho um treinamento online, Gerencie as Suas Finanças, que ele entrega um método para você simples, mas muito simples, prático, porém muito transformador, que é o método da fotografia financeira e dos potes financeiros. E claro que dentro desse treinamento tem outras coisas, outros ensinamentos que de fato poderá transformar a sua vida. Se você pegar esses conhecimentos que a gente fala sobre hábitos financeiros, motivação financeira, se você pega esses ensinamentos e coloca na sua vida, uau, você vai para outro nível. E a tranquilidade que você vai ter na sua vida é algo imensurável. Então, meu convite nesse momento é: observa as suas despesas, anote os seus gastos. Aí você pode me dizer, Sirlene, o ato de eu anotar os meus gastos vai me fazer com que eu seja uma pessoa rica, né? Vamos pensar dessa forma. E aí eu tenho uma triste notícia e dizer que não. Só o ato, né? O fato ali, o hábito de você anotar as suas despesas não vai tornar você uma pessoa rica, próspera financeiramente. Mas esse hábito, ele vai fazer com que você aprenda a economizar. E depois que você economiza, você aprende a investir, que lá dentro do treinamento eu também falo dos princípios financeiros. E aí que pode fazer a diferença na sua vida. Então você tem clareza da entrada do seu dinheiro. Você tem clareza das suas despesas fixas, das suas despesas variáveis. Aqui você vai conseguir diminuir os seus gastos e vai conseguir economizar. E economizando você vai conseguir investir e você vai conseguir ter a sua liberdade, a sua tranquilidade financeira. Então, meu convite é, venha conhecer o treinamento. Eu vou deixar abaixo aqui o link. Clica, dá uma olhadinha. Se for interessante para você, venha fazer parte aí da minha equipe. Será um orgulho, né, ter vocês aí dentro da minha equipe de aluno, que eu falo que é uma equipe de aluno. Por quê? Porque a equipe é aqueles que colaboram. E meus alunos, eles colaboram para o crescimento um do outro. Então, beijo bem grande no seu coração. Gratidão por estar aqui comigo. Deixa o link, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu celular também está à disposição. Dentro do treinamento tem meu celular, meu e-mail, e eu estou à inteira disposição para te auxiliar na sua individualidade, na sua necessidade financeira. Gratidão.